Bora lá, galera, mais um vídeo do canal então. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço prospecção automática através do NetNail, né? Ou N8N. Na minha tela vocês estão vendo que está rodando aqui uma prospecção, onde já foi enviado exatamente 155 mensagens agora. Ele envia a mensagem e registra sucesso ou falha, né? Então eu tenho aqui 96 sucessos e 59 falhas no momento. E aí o que eu faço? Eu acompanho através aqui do Chatwood, que é o sistema que eu uso, como que está sendo feitas as abordagens, né? Inclusive aqui, ó, tá saindo uma nova reunião aqui, ó. De repente até montar outro site, blá blá blá. E, enfim, o meu agente que está fazendo atendimento aqui e oferecendo o serviço. Então eu faço prospecção automática e tenho atendimento automático através de uma lista que eu já gerei também de forma automática, tá? Então eu vou deixar esse fluxo rodando aqui, que já está com o meu agente lá da agência, e eu vou gerar um outro agente agora, né? Uma outra prospecção, na verdade, para prospectar agências de marketing também, só que para vender a BIA, né? A BIA, para quem não sabe, é o meu plugin de WordPress que gera ideia, produz conteúdo e publica automaticamente artigos de blog no WordPress, né? Sem que você precise ficar escrevendo nada na mão. Então, primeiro de tudo, eu preciso gerar a lista, né? Então eu estou gerando alguns contatos aqui de agências só para poder abastecer minha lista. Essa geração de lista eu não vou me aprofundar porque eu já fiz um vídeo sobre isso que está aqui no canal. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Mas simplesmente eu defino qual que é o nicho que eu quero. Então, por exemplo, agência de marketing. E aí eu coloquei todas as cidades, né, que são as capitais aqui do país. E eu quero que o agente ele busque aqui na internet, extraia os dados do Google e cuspa lá os dados da agências, né, da lista das agências no meu Supabase, né, que é a lista que a gente vai usar para prospecção. Aí beleza, galera, eu vou gerar mais alguns contatos aqui, ó. Então meu workflow tá redondinho. Eu clico aqui executar, o agente busca na internet, ele extrai os dados limpos, joga lá no Google. No Google ele pega as informações, né, dos dados públicos que tem, com nome, telefone e tudo mais, e joga lá para minha lista do Supabase. Então eu tô com 3 contatos aqui, a lista atualizou, já estou aqui, ó, com 43 contatos, né? O que acontece? Eu não preciso ficar clicando aqui em executar, né? Vou clicar só mais uma vez para vocês verem como atualiza aqui em tempo real mesmo. Então ele faz a busca. Isso aqui eu não vou me aprofundar porque já está no vídeo, né, que vocês podem assistir aí. E aí aqui, ó, tô com 43 contatos, atualizo, já foi para 63, tá? Então cada execução ele me gera pelo menos 20 novos contatos, tá? O que acontece, galera? Em vez de ficar clicando em executar, eu venho aqui no agendamento e eu falo que a cada 10 minutos ele tem que executar isso, tá? Eu vou ativar esse fluxo aqui, que é o meu gerador de listas de agência de marketing. Clico em executar e aí agora a cada 10 minutos ele vai jogando novos contatos lá para mim. Por que eu tenho que fazer isso antes, galera? Porque para prospectar eu preciso ter, né, lista para poder prospectar. Então vamos lá para o fluxo de prospecção, tá? Sem delongas aí, vocês sabem que eu sou direto e reto. O que acontece? Esse aqui é o fluxo de prospecção automática. Então eu tenho um agendamento aqui, ele começa a trabalhar às 7 da manhã e ele para às 7 da noite. Por isso que eu coloquei um if aqui, eu já vou me aprofundar nisso tudo, tá? Então se é depois de 19 horas, ele para de enviar mensagem. O que vocês têm que configurar aqui? As credenciais das APIs, escolher qual que é a lista que ele vai ler. Ele leu a lista, ele organiza os contatos e começa a gerar um looping aí de prospecção. Aqui no campo enviar mensagem, eu escolho qual que é o WhatsApp e eu escolho qual que é a mensagem que eu vou enviar. Então aqui, opa, aí é da agência tal, Murilo Parrillo aqui, deve da BIA, plugin usado por mais de 300 agências para escalar a produção de artigos do blog dos clientes. O que acha de fazer um teste do plugin sem compromisso aí na agência, tá? É isso que eu vou mandar. E aí quando as pessoas respondem, eu tenho um agente da BIA que responde, né, dúvidas 24 horas por dia, ela responde link de agendamento, de apresentação, o link, né, do próprio teste, enfim, eu consigo automatizar quase 100% de todo o meu processo de prospecção e vendas, né, através desses fluxos que eu tenho dentro do NetNail, né, ou N8N, como preferirem, beleza? Vamos rodar aqui só para vocês verem ele funcionando e daqui a pouco a gente vai nó por nó e cria do zero. Vamos lá. Cliquei aqui em executar. Ele viu as credenciais, fez a leitura da lista, separou um item e aí está enviando a mensagem, atualizou lá no Supabase, pronto. Esse espera aqui está 3 segundos, então eu preciso tomar muito cuidado aí para não dar spam, tá? Mas eu coloco aqui 3 segundos só para justamente começar o disparo. Aí se eu venho aqui no Chatwood, eu tenho aqui tanto a agência quanto a BIA, aí eu vou vir aqui no usuário da BIA, como eu estou rodando tráfego pago nela também, deve ter um monte de mensagem nova aqui. Mas se eu venho aqui em todos, eu mandei a mensagem agora. Opa, ia dar? Murilo Parrillo deve da BIA, plugin usado por mais de 300, blá blá blá. O que acha de fazer um teste? Recebi a mensagem automática, né?
Faltou aqui a personalização do nome da empresa. Deve ter algum bug aqui, mas já vamos ver tudo junto, beleza? Vou limpar essa execução aqui e vamos fazer um passo a passo aí. Eu vou fazer um junto com vocês, tá? Para poder de fato gerar um arquivo, né, completo de prospecção automática junto com vocês. Então, cada nozinho aqui a gente vai fazer junto. Bora lá? Vou entrar aqui no meu NetNail. Vou clicar aqui, ó, Create Workflow. E vamos criar do zero, tá? Vou pegar esse item aqui para a gente usar de colinha. Agora vamos lá no passo a passo, beleza? Primeiro passo, galera, é sempre o agendamento, tá? Então, o nó de agendamento ele chama Schedule, né? O Schedule. Meu inglês não é muito bom. Então, eu falo que todos os dias, às 7 da manhã, ele vai começar a trabalhar, beleza? Primeiro nó é esse. Então, ele começa a trabalhar todo dia às 7 da manhã, como se fosse um vendedor mesmo, né? Um prospectador de novos clientes, beleza? Próximo nó, galera, que a gente vai criar é o nó das credenciais, né? Então a gente cria um nó do modelo 7, né? Para a gente poder criar os campos. E aí neste nó de credenciais, a gente tem que colocar algumas coisas aqui, tá? Primeira delas é o URL do Supabase, tá? Então você tem que ter uma conta no Supabase e tem que ter a sua table, né? A sua lista criada lá no Supabase. Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade com relação a isso, assiste o vídeo que eu passei ensinando, tá? A criar lá, a gerar as listas de forma automática, tá? Segundo ponto é sua API Key da Supabase, tá? Então isso a gente também já tem aqui prontinho, beleza? E aí você tem que escolher também qual que é a instância do WhatsApp, tá? Então aí a gente coloca agora um WA Instance e também via prospecção. Se não está entendendo nada, fica comigo até o final que eu já vou mostrar passo a passo de como configurar. Então você precisa do Supabase e do Evolution API, tá? Neste caso, apenas isso. Uma vez que a gente configurou aqui, eu vou colocar meus códigos aqui e vou salvar. E aí a gente já tem o segundo nó pronto. Então esse nó aqui ele simplesmente vai fazer a leitura da lista, tá? Então o primeiro nó, eu vou colocar aqui o agendamento. Início, né? Beleza? O segundo nó, eu vou colocar aqui, ó, credenciais, tá? Credenciais. Beleza. Terminamos o primeiro e o segundo nó. Tá fácil, vai, galera? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um nó de HTTP request, né? Então a gente vai fazer uma requisição HTTP, que nada mais é do que fazer a leitura, né, de um arquivo online. Então você joga aqui na busca do NetNail HTTP request. O método vocês podem deixar get. E aí a URL, eu vou deixar tudo pronto aqui para vocês colarem também, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde eu vou publicar um artigo com todas as URLs aí, tudo que a gente está fazendo neste vídeo, tá? Eu vou deixar até anotado aqui para não me perder. Então, vou colocar aqui, ó, vídeo prospecção automática. Beleza. Então ele vai fazer a leitura, né, da Supabase, né, da URL de Supabase, onde eu tenha o campo mensagem enviada em vazio, tá? Porque senão você vai ficar enviando a mesma mensagem para um monte de gente e a pessoa vai te bloquear, vai denunciar e vai acabar com o teu chip, tá? Então a gente deixa assim para fazer a leitura só de quem ainda não recebeu uma mensagem de prospecção, tá? Você ativa a opção aqui do Send Headers, né, de mandar os cabeçalhos, e aí você escolhe essa opção, Using Fields Below, tá? E aí você coloca o primeiro campo, você coloca API Key, tá? E o valor, ele vai ler das credenciais, tá? Então eu vou deixar colado aqui, API Key. E aí ele faz a leitura aqui, acho que é porque do outro eu escrevi credenciais tudo em maiúsculo, credenciais, tá? Vou deixar bonitinho aqui para vocês. Ficou verdinho, ele leu a configuração corretamente. E aí o segundo item, você tem que colocar aqui, ó, authorization, o nome do campo. E o valor você deixa barrier, né? Ou seja, qual que é a barreira que ele tem que passar. Você vai lá dar sua carteirada com a sua API para poder ler. Então, em vez desses credenciais aqui, eu vou deixar credenciais. Beleza? Aqui, ó, neste campo tem que estar como expression, tá? Senão ele não faz a leitura, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo.
Em vez de fixed, você deixa expression para ele poder ler o código. Agora sim, quando eu clicar em executar, ele vai fazer a leitura da lista e vai falar, ó, tem 83 itens aqui que não enviou. Se eu venho aqui na minha lista gerada, ó, você vai ver, tem 83 itens que ainda não foi enviado a mensagem. Então tá certinho aqui, beleza? Terceiro passo, então, terceiro nó, já está concluído. Em vez de HTTP request, eu vou colocar a leitura da lista. Beleza? Tá fácil até aqui, né, galera? O que eu vou fazer agora? A partir do momento que eu li a lista, eu preciso organizar os contatos para poder fazer as abordagens, tá? Então você vai criar um novo nó aqui. Esse nó vai chamar code, tá? Ele vai ser no formato de code, né, de codificação. Pode apagar tudo que está aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, para ele me retornar os itens, né, do campo anterior, do nó anterior. A opção você deixa como está mesmo, run once for all itens, tá? E o segundo item você deixa JavaScript mesmo. E aqui nas configurações não precisa mexer em nada, tá? Clica aqui, execute step, ele vai fazer a leitura e vai dar output aqui dos 83 itens já, tudo organizadinho, bonitinho, tá? E aí a gente renomeia esse campo como organiza contatos, beleza? Então a gente faz a leitura, cospe os dados aqui organizados neste nó. Aí a partir deste nó que vai começar a brincadeira, beleza? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que clicar aqui, ó, um nó. O nome desse nó é loop. Se você buscar aqui, ó, loop over itens, tá? Ou se não, o splitting batches, né? Que é o nome antigo desse nó. E aí o batch size pode deixar 1. O que ele vai fazer? Ele pega as informações, ele viu que tem 83 resultados aqui. E ele vai cuspir um por um, né? Para eu poder fazer uma abordagem de cada vez. Então, se eu clicar aqui, ó, execute step, ele vai me dar o output aqui do loop, tá? E aí eu vou abordar essa empresa primeiro, depois a outra segundo, depois a outra terceiro, tá? E por aí vai. Então, loop over itens, esse replace me aqui você pode apagar, tá? E aí esse loop, ó, a gente vai fazer duas coisas. O loop, primeiro passo, você tem que gerar primeiro um delay aleatório para poder não banir o teu número do WhatsApp, tá? Então, quando você gera um delay, você escolhe a cada quanto tempo você envia uma mensagem, tá? Prática comum, a cada 30, 45 segundos, 60 segundos é o ideal você mandar. Então, quando a gente cria um nó para gerar um delay aleatório, a gente cria uma equação matemática aqui, ó. Vou deixar pronto aqui para vocês também. E quando você executa, ele fala, pô, o delay de agora deu 61 segundos. Aí se você executa de novo, ele puxa aqui, né, a hora atual, faz uma conta, adiciona, acrescenta, deu 40 segundos. Então sempre ele vai disparar, né, através de um tempo que não é padronizado. Se você coloca às vezes a cada 10, a cada 20, a cada 30 redondo, o WhatsApp pode desconfiar, né, e vir a banir o teu número, tá? Então gera primeiro o delay aleatório. Eu vou até renomear isso daqui como gerar delay aleatório. Clique em renomear aqui. Beleza. Gerei delay aleatório, o que eu vou fazer? Eu preciso esperar esse delay que gerou. Então eu vou criar um campo aqui de espera. Wait. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, espera. Tá? E aí ele pergunta qual que é o tempo que você quer esperar. Então eu vou pegar aqui o JSON do campo anterior. Eu clico aqui em cima dessa delay in seconds. Clico aqui em copiar, coloco copy item patch. E aí eu colo aqui, beleza? Então ele vai esperar, né, quantos segundos foram escolhidos no nó anterior, tá? Então aqui, ó, já gerou outro delay aleatório aqui de 48 segundos. E aí o output da espera, obviamente, vai ser o que ele fez a leitura anterior e vai esperar aí 48 segundos, tá? Inclusive tá esperando aí. Muito fácil até aqui, né, galera? Aí depois que eu espero, eu tenho que ver que horas são, né? Pelo menos na boa prática aí de bom senso, eu faço prospecção até no máximo 7 horas da noite. Então eu crio um novo nó aqui, e aí este nó eu crio em formato aqui do code, tá? E aí esse código você pode apagar tudo, eu vou deixar aqui salvo para vocês também, tá? Primeiro, força o horário de Brasília, tá? Aí ele vê que horas são agora, né? Então ele puxa o horário para ver se já passou das 7 da noite ou não. Se já passou das 7 da noite, ele não faz nada. Se ainda não passou, ele continua enviando mensagem, tá?
Então, se eu clicar aqui, eu execute, ele vai gerar os passos anteriores, né? Vai gerar o delay de espera e tudo mais. E depois ele vai dar o output de se já passou das 7 ou não. Então, se já passou das 7 da noite, a gente não envia a mensagem. E se já passou das 7 da noite, a gente sim faz o envio da mensagem. Beleza, galera? Aí, galera, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ó, são 15h45. Então ele fala a hora atual é 15, então ele vai enviar uma mensagem sim, tá? Esse code aqui eu vou renomear como verifica hora. Beleza? Clique em rename aqui. E aí ele vê que horas são para ver se ele faz o disparo ou não da mensagem. Aí o próximo item, galera, é uma divisória aqui, ó. É um if. Então if, né, se já passou das 19 horas, eu vou deixar pronto aqui para vocês copiarem e colar também, tá? Então aqui, ó, hora atual, você pega do campo anterior, mesmo esquema. Copy aqui, ó, copy item patch. Number is less than, ou seja, é menos que 19, tá? Aí sim ele faz o envio da mensagem, ok? Beleza, galera. Ele deu output aqui, a hora atual é 15, tá? Então, se ainda não passou das 7, certo? Então, se for true, né, tipo, é menos que 7 horas, a gente envia uma mensagem. Esse if aqui eu vou renomear assim, ó, passou das 19, tá? Se for verdade, a gente envia a mensagem. Se for nada, se for falso, né, se já passou das 19, a gente coloca no operation, tá? No operation do nothing. Beleza? Só isso. Aí se for verdade, aí sim a gente vai agora para o próximo passo, que é de enviar mensagem, tá? E aí você vai ter que buscar o nó aqui do Evolution API, tá? O Evolution API, galera, ele tá nos nodes aí da comunidade do inetnail. Se você ainda não tiver instalado no seu inetnail, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para você instalar, beleza? Então ele puxa aqui, ó, Evolution API. E aí o que eu quero fazer no Evolution? Dá para você fazer várias coisas, criar instância, conectar, buscar, enviar mensagem, texto, áudio, vídeo, enquete, contato, o que for. Mas aí eu vou colocar enviar texto, tá? Porque é uma boa prática. Então, o ideal é que você não envie link na primeira mensagem, não envie imagem, tá? Envie algo que seja personalizado, tá? Então, por exemplo, aí é da empresa tal. Eu vou colocar aqui, ó. Escolher o meu número, tá? Então eu tenho um número aqui só de prospecção para Bia. Recurso, mensagem. Operação, enviar texto, tá? Aí o nome da instância, galera, é o nome que você tem lá no Evolution API, tá? Então eu estou aqui no meu Evolution. O nome da minha instância é Bia Prospecção, tá? Se você não tem configurado Evolution API, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu estou, né, deduzindo que você já tenha, tá? Então eu vou clicar aqui no nome da instância Bia Prospecção. E o número do destinatário é aquele que ele dá no looping, tá? Então, se você vem aqui, ó, loop over itens, puxa aqui telefone, copy item patch, e aí o número você coloca sempre igual, tá? E o número aqui, ó, JSON telefone. E aí a mensagem é a mensagem que a pessoa vai receber. Então, eu vou copiar aqui a mensagem. Eu vou colocar assim, opa, aí é da empresa tal. Ops, aqui eu pego as informações aqui, empresa também, copy item patch. Aí eu falo, opa, aí é da empresa? Murilo Parrilo aqui, dev da Bia, plugin usado por mais de 300 agências para escalar a produção de artigos de blog dos clientes. O que acha de fazer um teste do plugin sem compromisso aí na agência? Essa é a mensagem que eu vou enviar em primeiro, tá? O que acontece, galera? Em vez de enviar direto aqui nos testes, eu vou deixar esse código aqui salvo, tá? E aí eu vou colocar para receber em outro número que eu tenho aqui para testes também. Beleza? Então o número eu vou deixar aqui, ó, igual, abro chaves, 5511, só para eu mesmo receber a mensagem, beleza? Clico em execute aqui. Ele vai aguardar o delay, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar essa execução, vou parar aqui, limpar a execução. E aí no tempo de espera, depois eu volto aqui para o delay aleatório, mas eu vou deixar aqui só 2 segundos enquanto a gente faz os testes, tá? Aqui eu vou despinar. Aí agora sim, Evolution API.
O nome desse node eu vou deixar aqui, ó, envia mensagem, tá? E renomeio. Número destinatário, vou clicar Execute Step para executar o passo. Aí ele já dá uma saída, ó. Enviei a mensagem, tá? Eu vou colocar aqui no meu celular só para ver se chegou de fato. Chegou. Ops. Opa, aí é da empresa tal. Aqui é o Murilo Parrillo, blá 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 blá, tá? Então chegou a mensagem aqui normal. Então já deu um output de saída correto, tá? Não enviou para o número oficial da empresa porque a gente está fazendo teste, mas logo menos vai ser, tá? Aí ele mandou personalizado. Opa, aí é da Ivelex, agência de marketing, Boa Vista. Murilo Parrillo aqui, deve da Bia, tal, tal, tal. Essa é a mensagem inicial que eu vou colocar para todas as minhas prospecções. Depois que eu envio a mensagem, eu preciso registrar que foi enviado, tá? Então eu vou adicionar um novo nó aqui, em formato code também, tá? E aí eu vou deixar pronto aqui para vocês copiarem e colarem também no artigo dos códigos aqui, beleza? O que ele vai falar? Porra, a mensagem foi enviada na data tal e teve sucesso no envio, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, registra mensagem enviada. Renomeio ele aqui. Registrou mensagem enviada. Depois que eu registro, o que acontece? Nem todo número da lista ele vai funcionar, ele vai ser real, né? Então, quando a mensagem é enviada, ele dá um sucesso. E quando a mensagem não é enviada, ele dá erro. Então, eu vou colocar um if aqui, tá? Só para eu controlar quais as mensagens de fato eu consegui enviar e quais realmente tiveram erro, tá? O que acontece? Quando ele dá o erro, ele vem aqui, ó, success true, ou ele dá o JSON error. Se eu coloco aqui, ó, JSON error, e aí eu coloco aqui como boolean, tá? Boolean, JSON error is true, ou seja, deu erro aqui no envio. Uma vez que o envio deu certo, eu vou atualizar a lista lá no Supabase como mensagem enviada em, tá? O que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, um novo nó do Supabase, na Supabase. Aí nesse nó do Supabase, você coloca a opção aqui, ó, get a row, né, ou ler uma linha, tá? O recurso você deixa row, que é linha. Operation, você muda aqui para update, tá? Update. Aí ele pergunta qual que é a tabela que você quer atualizar. E aí você tem que vir aqui no seu Supabase, né, nas integrações de NetNail, escolher qual que é a integração que está a lista do Supabase. E aí sim você escolhe qual que é a tabela. Aqui no meu caso é a tabela de agências, tá? Aí o tipo você coloca aqui, ó, build manually, né, para poder atualizar manualmente. No must match você deixa any select condition, tá? E no select conditions você coloca adicionar conditions, né, adicionar condição. Aí eu escolho, né, como número primário telefone, tá? Então o telefone é igual ao telefone aqui, ó. Onde está aqui? Venho aqui no input, volto aqui para o loop over itens, pego aqui o telefone, copy item path. Telefone igual a esse daqui. Então, se tem esse telefone na lista, eu quero que aconteça o quê? Envie os dados aqui, ó, define below, data to send, tá vendo? Quais dados você quer enviar. Eu vou colocar adicionar um campo. Eu quero que o campo mensagem enviada em seja preenchido com. Aí eu volto aqui para o meu campo do if, venho aqui, ó, em mensagem enviada em, e ele já vai me dar a data, tá vendo? Então eu vou jogar esse campo lá para minha planilha, tá? Para o meu Supabase. Venho aqui, copy item path, acho o valor, colo, beleza? Se eu fizer um teste agora, ó, ele vai disparar para o meu número, aí ele vai comparar que o número dessa agência já existe lá no Supabase e que a mensagem foi enviada com sucesso. Então se eu venho aqui na minha lista de agência e faço uma atualização, ó, é esse primeiro campo aqui, ó, mensagem enviada em. Ele já atualiza para mim. Então, no próximo disparo, ele vai fazer a leitura e ele vai ver que esse campo já está preenchido com uma data. Então, ele não vai abordar essa agência aqui novamente, tá? Óbvio, né? Eu mandei para o meu número para teste, daqui a pouco eu vou apagar isso daqui para poder abordar essa agência também, porque ela não foi abordada, né? Eu só enviei o teste para poder registrar, beleza? Aí, o que acontece quando tem falha, tá? A gente tem que registrar lá no Supabase também.
Então, eu pego aqui, ó, se o envio teve sucesso, eu atualizo a lista no Supabase. Se ele não teve sucesso, eu registro falha no Supabase. Então, Supabase. Eu vou alterar isso daqui, ó, para registra mensagem enviada, tá? Esse é o registro mensagem enviada. E se for o false, né, se não teve sucesso, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou comunicar que foi um fracasso. Então eu venho aqui neste nó, dou um Ctrl M, né, ou Command M, ou Command D de duplicate, ou Ctrl D no caso de Windows, e aí eu coloco registra falha de envio, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um número errado só para gerar uma falha de envio aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, sem o igual, só para poder dar falha no envio. Vou executar aqui o passo. Ah, o que acontece, galera? Aqui no envia mensagem, a gente tem que colocar essa configuração aqui, ó. Primeiro, né, de tentar novamente, se falhar. E no erro, tem que dar um continue, tá? Porque aí ele continua com o erro, beleza? Então, fiz essas configurações. Vou limpar de novo aqui a execução e executar novamente. Então, leu a lista, esperou aqui 3 segundos, viu a hora, enviou a mensagem, registra a mensagem enviada. E aí ele veio aqui, ó, registra falha de envio, tá vendo? Aí aqui na falha de envio, a única coisa que você altera é escrevendo aqui, ó, erro ao enviar, beleza? Então, limpo aqui a execução, vou executar novamente aqui só para ele dar o erro de novo. Então a gente vem aqui na nossa lista, ó, quando ele der o erro, ele vai atualizar aqui. Eu falo, ó, erro ao enviar mensagem, tá vendo? Então, toda mensagem que tiver sucesso, ele fica a mensagem enviada em, e aqui ele mostra a tentativa que foi feita e deu erro a enviar, tá? Porque aí esses que estão com erro, depois você consegue, né, tentar abordar, né, de outras maneiras, tá? Mas pelo disparo de WhatsApp você consegue controlar que foi errado, beleza? Voltando aqui, ó. Registrei a falha, registrei o sucesso, tudo bonitinho. Agora a gente tem que fazer o looping aqui do workflow, né? Então, dando sucesso ou dando erro no registro da mensagem, ele tem que voltar aqui para o looping, né? Depois que eu atualizo aqui, então, no Supabase, eu puxo aqui a cordinha para cá. E aí, mesma coisa aqui no registro da mensagem enviada, puxo aqui a cordinha para cá. Dou uma organizada só para ficar bonitinho. Limpo aqui a execução. Vamos ver se ele vai girar agora bonitinho. Desculpa, a linha. Agora sim, eu vou organizar o fluxo. Volto aqui para o looping. Então, depois que registra a falha ou sucesso, ele já vai abordar o próximo contato. Organizei aqui, deixei bonitinho. Vou colocar aqui, ó, com o meu número de testes só para poder fazer os primeiros disparos aqui. Beleza? Então eu recebo as mensagens, vou clicar Execute Workflow. Então ele vai, faz a leitura, vê quantos contatos tem, espera e faz o disparo, registra lá no Supabase, e aí se der falha ele vai registrar a falha. Volto aqui na minha lista, ela está sendo atualizada agora, ó, enviado, enviado, enviado. Beleza, se o número estiver errado, vou colocar o número errado aqui também então, só para dar a falha. Limpo a execução, clico em executar de novo. Ele vai tentar, vai falhar, vai tentar, vai falhar. Vamos gerar uns 3 contatos aqui, ó. Registra a falha de envio, voltou para o looping, então está funcionando perfeitinho. Vou parar o workflow agora, veio aqui na minha lista, ó. Vamos dar uma atualizada nele, só para ver se deu os erros, né? Erro enviar, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Cadê? Bom, vou deixar esses daqui como estão, tá? E aí eu vou fazer o disparo oficial agora junto com vocês, beleza? Eu vou limpar essa execução. Aqui no campo envia mensagem, eu vou alterar o número de destinatário para o número que aparece aqui no loop, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, telefone, tá? Então eu copio isso daqui, ó, copy e tempete, número de destinatário igual o telefone lá do looping, tá? Salvei isso, vou clicar aqui, ó, vou abrir o chatbot aqui da Bia. Tem algumas mensagens aqui, tá? Esse aqui foram os testes, né, que eu enviei pro meu próprio número. Vou começar o workflow aqui agora.
execute. Leu a lista, tem 135 contatos, esperou, enviou, registrou mensagem enviada. Opa, aí é da Now Desenvolvimento de Softwares? Opa, aí é da N2? Beleza? Como está o delay de 3 segundos, eu vou estopar aqui para não dar como spam. Mas já começou o disparo aqui, ó. Tá vendo? Uma, duas. Ah, esse cara veio de anúncio. Aí é da Dina, tal. Então fizemos as abordagens aqui. Então uma vez que eu ativar esse fluxo, ele vai começar a funcionar de fato. A única coisa que eu vou mudar aqui é o campo de espera. Em vez de 2 segundos, eu vou colocar aqui, ó, copy item patch, para esperar o delay de 37 segundos de fato, tá? Limpo a execução, salvo aqui, ativo o fluxo e pau no gato. Se tiver resposta, meu agente já está atendendo. Opa, aí é da Lean? Ah, tal. Então, disparo sendo feito. Como é que eu acompanho? Executions. Aí ele vai mostrando, ó, tô rodando aqui, né? E aí ele vê todos os sucessos e erros que teve. Então volto aqui no editor. Aí esse eu vou colocar aqui, ó, BIA. Na verdade eu vou nomear aqui, ó, prospecção automática. Beleza? Meu fluxo de prospecção automática está pronto, rodando, funcionando perfeitamente, feito passo a passo aqui com vocês. Eu vou fazer o download desse JSON e vou deixar disponível na minha loja, caso você queira comprar o template pronto. Vocês viram que dá um trabalhinho, né? Mas se quiser não ter o trabalhinho, eu vou deixar disponível aqui para venda. E para você que aprendeu, né, na raça, fazendo nó por nó junto comigo, eu vou deixar o link na descrição aqui para você pegar e copiar e colar todos os códigos usados nos nós, tá? Vou direcionar para um artigo meu. Aí nesse artigo vai estar todas as informações lá. Beleza, galera? Então é isso, né? Espero que vocês tenham muito sucesso aí na prospecção automática de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários aqui desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.